Olá, tudo bem? Aqui é Gi Patrian e estamos com mais um episódio do Gi Patrian em Ação. E nada mais do que uma mulher incrível que vai compartilhar a história dela aqui conosco. Vou contar um pouquinho, porque lógico, nós vamos ter o prazer de ouvir ela falando sobre isso. Direto do Brasil para os Estados Unidos, Márcia Mortari construiu sua trajetória no mercado imobiliário com coragem e consistência. Mãe, empreendedora e hoje corretora internacional na Flórida, ela ajuda pessoas a investir, morar e realizar sonhos com estratégia e segurança. Olha isso, ela já trabalhava com isso no Brasil e agora está aqui realizando os sonhos não só de brasileiros, como de americanos hispanos a ter a sua própria casa. Bem-vinda, Márcia. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigada. Estou muito feliz com a sua presença aqui no Gi Patrian, compartilhando com todas essas pessoas que vão ver esse episódio, contando a sua trajetória. Obrigada. Eu que agradeço esse convite incrível. Tô super nervosa. É normal. No começo a gente fica, daqui a pouco você vai se soltar com as perguntas. Você só vai estar aqui compartilhando tudo isso, essa mini biografia que eu contei. Você vai contar, explicar para nós melhor como começou tudo isso, como foi a sua trajetória inicial no Brasil. Que você está aqui nos nossos bastidores, você falou que está aqui há 13 anos, mas você já atuava com isso no Brasil? Conta um pouquinho para nós sobre isso. Sim. Primeiro agradecer mais uma vez o convite. Estou muito feliz de estar aqui no seu podcast. E sim, eu comecei no Brasil já tem mais ou menos uns 16 anos. Caramba! Eu sempre fui empreendedora desde pequenininha. Eu saía para vender florzinha na rua. Olha! Você fazia as florzinhas? Fazia artificial, pegava florzinha e vendia, mas eu era pequenininha ainda, não entendia essa questão de vendas. Mas nada, já estava né? ali, já era uma formiguinha dentro de você que você já era empreendedora. Sim, eu queria falar com as pessoas, né? Queria entregar, enfim. Então eu tive, sim, alguns negócios no Brasil, eu tive floricultura. Aí, ó, tá vendo? Tive floricultura, que eu até esqueci de te contar. Fazia decoração de casamentos, formaturas. Caramba! Nossa, engraçado, né? Foi me lembrar disso agora. E era mágico, assim, porque é gostoso você trabalhar com a natureza, com o que é belo, né? E ver as pessoas felizes também. Eu também trabalhei na área de eventos e essa parte você tá lidando com o sonho das pessoas, né? Mas olha como tá relacionado. Isso. Era o sonho e hoje também é sonho. Exatamente, é isso mesmo. Então, eu tive a floricultura, fazia as decorações, depois eu montei um pet shop. Aí você fala, nossa, nada a ver. Pois é, né? Era sonho de menina ser veterinária. Mas você não fez veterinária? Não fiz veterinária, porque eu queria trabalhar com cavalos, era uma coisa muito grande, muito distante. Os animais maiores, né? Né? Naquela época a faculdade era muito longe de São Paulo, eu morava na capital. Era complicado, era mais difícil. Então montamos o pet shop, trabalhei 9 anos com o pet shop. Caramba, bastante! E era muito bom também, porque o gostoso é ver a pessoa vir, trazer o animal. Eu tinha veterinárias, tinha o grooming, né, que a gente chama aqui grooming, que é o banho e tosa. Tinha a boutique, então vendia, né, as joalherias, tudo para roupinha para cachorro, casinha. E era lá em São Paulo, pet shop? Lá em São Paulo, E foi muito bom, foi outra experiência assim, incrível e eu gostava de lidar com as pessoas. Então, quando eu decidi vender o pet shop, porque entraram muitas empresas multinacionais em São Paulo, né, empresas inclusive americanas, então eram aqueles pet shops enormes, grandíssimos, e nós pequenos, assim, ficou uma concorrência assim bem... Desleal, né? Desleal, Aqui não, aqui você vê que os pet shops pequenos, eles até vão bem. Mas lá, como a gente misturava tudo num só, veterinário, banho e tosa e loja, então não foi. Bom, enfim, vendi. E aí o meu pai falou, olha, por que você não se torna corretora? Mas ele era corretor? Meu pai sempre foi advogado e contador. Ele é formado nas duas áreas e tinha na época um escritório grande com vários funcionários, mas ele gostava da área imobiliária. Então, ele tinha clientes e ele ajudava esses clientes a investir, comprando imóveis, construindo imóveis, e ele administrava
Que bacana. E aí ele falou, ó, é um caminho aqui pra você. É um caminho. Você nunca quis fazer direito? Nunca viu? Por Não, por na ele ser advogado? faculdade eu tive um ano de direito, fui fazer administração, não gostava de administração, mas é um curso muito bom que você aprende muitas coisas, Sim, né? Na sim. área da economia, filosofia, né? Sim, sim. Muito importante, linguística. E direito, realmente eu era muito boa. Só tirava nota alta em direito. Contabilidade, não. Os números nunca foi meu forte. E ele é contador, E ele é né? contador. Ele é contador. Então, ele é uma graça. Meu pai é minha inspiração, assim, ele é demais. Então, eu trabalhei com ele no escritório um tempo para aprender melhor, né? As coisas burocráticas de administração, de contas e tudo. E aí, me tornei mãe. Já estava casada, Já estava casada. Aí, quando eu tive o Felipe, eu já não sabia o que fazer, para onde que eu vou, que tipo de trabalho eu vou fazer. Trabalhei numa multinacional, na área de seguros, também sempre com pessoas, né? Sempre com pessoas, sempre lidando com pessoas. Trabalhava para juízes, para os magistrados, né, de Que São bacana. Paulo. Era bem bom mesmo, muito bom. E aí tive a Mariana. Então, meu pai falou, olha, tá vendo? É essa área que você tem que seguir, Porque te você dava vai mais ter... liberdade, né? Como corretora, você agendar com os clientes, você não fica presa dentro de um escritório, das né? 8 às 5, como eu estava na área de seguro, né? Certo. E foi exatamente o que eu fiz. Então, enquanto eles dormiam, eu estudava. E as provas, naquela época, eram várias provas. E eu fui fazendo no decorrer do que dava para fazer, mas até que fui bem, passei em todas rapidinho. Hoje é diferente, né? Hoje é uma prova online, né? É Facilitou muito mais muito. tranquilo, enfim. Tem que estudar bastante também, lógico. E aí foi quando eu comecei. E meu pai tinha um relacionamento com uma corretora muito famosa na Avenida Paulista, que é a Valentina Caran, que ela é fera da Não área conheço, comercial. mas como eu também morava em São Paulo, é bem grande esse nome lá, né? Eu lembro que ali pra área Avenida Nobre. Paulista, toda a área comercial da Paulista, né? Da Ela comprou um Valentina andar Caran. inteiro, E ela era muito visionária, porque nos Estados Unidos é comum, dos corretores, temos a nossa foto no nosso cartão, né? Ou qualquer propaganda que a gente faça, a gente Pode tem a colocar. nossa foto. E lá em São Paulo não era comum, mas ela sim. Ela tinha a foto dela e eu achava isso o máximo, né? Porque eu falei, nossa, uma mulher, né? A dama de ferro aqui da Avenida Sim, Paulista sim. e tal. Então eu fui trabalhar com ela, que foi um desafio tremendo, porque era muito business, e eu não dava conta, né? Eu tinha Mas acabado de eram tirar- imóveis comerciais. Só comerciais. Só comerciais, É. tá. E o comercial, ele é muito diferente do residencial, né? Ele é números, projeções, claro, location, né? Localização sempre. E para uma pessoa que tinha acabado de tirar a licença, era difícil. Então eu fui para uma imobiliária menor, agradeci, lógico, fui para uma imobiliária de bairro e aí eu me encontrei, né? Me encontrei porque é diferente você tratar com uma pessoa que busca o residencial, né? Ou ela precisa alugar um lugar com a família para estar bem, né? Quando é família precisa de boas escolas, metrô perto, Sim, São sim, Paulo, né? sim, Não tem dá, que ser. tem que ser, né? E a localização da imobiliária era muito boa, pertinho do metrô. E foi ótimo, foi aí que eu Ali acho que você começou a galgar mesmo. Exatamente. Má, e por que diante disso, do seu crescimento profissional lá no Brasil, você já tinha uma vida estável? Por que a mudança para cá? O que te motivou vir para os Estados Unidos? Qual foi a motivação maior? Eu sempre tive dentro de mim uma vontade de ir para fora, pro exterior, para conhecer pelo menos, né? Mas não só apenas um país, eu sempre tive essa vontade de conhecer vários, enfim, esse era um motivo. Mas o que me trouxe realmente, eu acho que é a dor de todos os brasileiros, ou a maioria dos brasileiros que vêm hoje, não só para os Estados Unidos, como para outros países, né?
que é a questão da segurança. Isso há A 13 educação... anos. Nossa, 13 anos atrás. Eu vim há 1 ano e 2 meses com a mesma dor, então assim, nada muda, né? Nada Puxa, muda. é verdade. É. E realmente, quando eu cheguei, tinha assim, eu fui para Miami direto, Ah, você né? ficou lá primeiro. Primeiro eu fui para Miami. Você tinha alguém lá? Eu já tinha uma Ah, pessoa com quem eu vim para cá, inclusive, eu conheci essa pessoa lá no Brasil e ela já morava aqui há muitos anos, já tinha família aqui, mas me conheceu, acabou sendo meu cliente lá em São Paulo e, enfim, a gente teve um relacionamento e eu demorei assim, acho que uns 3 a 4 anos para resolver vir. você ficou casada há 3, 4 anos Não lá. fiquei casada, só tinha um relacionamento, tá. né? Porque é muito distante, então Miami é complicado. Mas quando o governo mudou, que eu não sei se eu posso falar, mas o governo mudou e as coisas começaram a ficar mais Pode complicadas, falar. eu falei, puxa, acho que realmente está na hora de tentar algo fora, né? E essas pessoas falavam para mim, olha, eu não sei o que você está esperando, porque você tem tudo para ir, por que não ir, Até o né? documento você já ia ter, que é o mais complicado, né? Exato. Então eu falei, puxa, é verdade, eu vou, por que não? Eu não vim com medo, sabia? Claro que eu orei muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar com Deus, né? E veio, as coisas foram vindo, foram acontecendo. Simplesmente foi caindo e acho que era realmente para eu vir, né? E trazer meus filhos, obviamente que a gente sempre pensa nos filhos, né? Você Sim, deve estar sim. pensando no seu também. Sim, com certeza, com A certeza. escola particular lá era caríssima, né? Eu tinha que pagar para os dois enfim. Então viemos para cá, eles eram pequenos e eu esperei ainda. Eu esperei assim uns 6 meses para realmente aplicar o Green Card. Mas você casou lá primeiro no Brasil, depois aqui? Aqui direto. Ah, aqui direto. Aqui direto. Tá, É. tá, Então você tem um tempo ainda para poder aplicar. tá. E eu queria saber se as crianças iam Se adaptar. se adaptar, se iam ficar com saudade, obviamente, né? Da família. E eles estavam bem. Felipe tinha 8, Mariana tinha 6. E Não estranharam? não estranharam, eu achei isso tão engraçado. Nossa, o meu estranhou no começo. É. Muito. E eu também levava muito na brincadeira, né? Eu expliquei que era férias e nós chegamos nas férias. Então foi bom porque se adaptou ao lugar, era na frente da praia, né? Eu amo praia. Então era na praia de Saniaios, a cidade de Saniaios. Ai, Quem sabe de Saniaios sabe isso que é é maravilhoso morar ali, lá. maravilhoso. Eu nem usava meu carro, né? Fazia tudo a pé. A pé, tem o ônibus comunitário da cidade. Então tem cinema na praia. Ah, hoje é dia de cinema. Pega as criancinhas e vai fazer piquenique, porque tinha um cinema no parque. Cara, por isso que eles não estranharam. Pois é. Então tínhamos bicicleta, eu ia na frente, me chamavam de, como é que era? A mãe Patinha, né? Mamãe Patinha. Que era eu, Felipe e Mariana. Foi outra Foi muito qualidade de gostoso. vida. Ah, total. Você sai de São Paulo. Eles tinham isso lá? Não, era só no carro, né? Carro, vidro fechado, Vidro trancado, com medo, porque nós como Sim. pais, Claro. né? Eu sei porque só vidro com isso, filme escuro, fechado. Isso, eu tinha uma SUV, né, que a gente chama aqui, tudo fechado e a gente nem saía muito, né? A gente praticamente fazia as coisas mais em casa. Família italiana, né, como você. Então a gente gostava de ficar em casa, fazer almoços temáticos. Chamar a e pessoa tudo. pra vir em Chamar, casa. isso, era muito gostoso. E quando eu vim, eu falei, meu Deus, e agora? Então eu já vim, obviamente, com a ideia de ser corretora aqui, claro. Continuar com Né? o que você já fazia no Brasil. Com o que eu já fazia no Brasil. Até porque chegar e fazer uma universidade com criança pequena é impossível, E foi- praticamente. E como que foi isso, Má? Porque a gente, no nosso café, nós estávamos conversando. Eu continuo fazendo o que eu fazia no Brasil, embora os desafios, embora você tenha que se adequar, né, em alguns aspectos, conhecer o mercado daqui, mas continuo falando do digital, trabalhando com digital. Mudei algumas coisas, mas continuo digital. É muito desafiador, porque
ninguém nos conhece aqui, ninguém quer saber se você tinha sucesso lá, que você tem que construir toda a sua trajetória. Você sentiu isso quando você veio? Por mais que você já era corretora lá, como foi atuar no mercado aqui? Sim, exatamente. É o início de tudo, né? É resignação. Como é que fala agora? Resignificação. Resignificação. Tá difícil falar agora. É você se reinventar novamente, entender que quando eu cheguei, eu te falei no café da manhã, eu conheci uma broker e eu ainda não tinha ainda o meu green card, eu não podia ter a minha licença ainda, porque estava tudo em processo. Sim. Trabalhei com uma broker como secretária mesmo, né? E eu lembro que ela falou isso para mim, olha, você vai começar do zero, então desprenda do Brasil, né, no sentido que você está em outro país, é um outro sistema, uma outra cultura. Se você ficar vivendo o Brasil, você não vai conseguir viver tranquila e atuar no mercado imobiliário, né? Porque é muito diferente. É muito É diferente? muito diferente. Muito Qual, diferente. mas assim, muito diferente. Cita qual uma das maiores diferenças. Tá, eu acho que a maior diferença é não o mercado em si, mas a profissão em si. Lá no Brasil, a nossa licença ela é nacional, Sim, sim. porém ela está cadastrada no estado da sua origem, Mas né? pode atuar em todos os estados. Pode no Brasil. atuar, mas pelo que eu sei hoje, você tem que pedir não é uma transferência, como é que chama? Uma extensão. Extensão, tá. Então, hoje eu tenho ainda, continuo com a minha licença em São Paulo, e eu pedi a minha extensão para Santa Catarina. Tá, né? tá. Então, acho que hoje é assim que funciona mesmo. Mas você é autônomo. Tá. Você pode trabalhar sozinha, não precisa de uma imobiliária para trabalhar. É verdade, no Brasil você pode ser o corretor e trabalhar nos imóveis de forma particular. Exatamente. Tá. Aqui não, aqui por segurança mesmo, né, do mercado e do profissional e principalmente do cliente, né, que o cliente é sempre em primeiro lugar, você precisa atuar como corretor e trabalhar para um broker. O que é o broker? O broker, ele é o que foi o corretor, que tem que ficar 2 anos como corretor, trabalhando como corretor para aprender, entender as leis e todo o mecanismo. Aí sim você pode, você renova sua licença e depois você pode fazer a licença de broker. Aí é uma o outra broker, prova. ele pode montar uma imobiliária. Tá, né? tá. Ele pode ter uma estrutura pequena, que pode ser um lugar bem pequeno, ou ele pode expandir e montar uma agência grande com corretores. Como hoje a gente tem aqui, por exemplo, imobiliárias como a que eu trabalhei, 320 corretores. E isso é uma imobiliária local, né? Sem falar nas digitais, que é a EXP, né? A EXP, que hoje está no Brasil, a Remax, Century 21, que também já está no Brasil. Essas têm várias oficinas, então são, sei lá, centenas, milhares de corretores. Então, a princípio, tem essa diferença. Você tem que ter um broker. Você tem um broker, você é empregado desse broker, você deve satisfação a esse broker. Você deve satisfação. Deve satisfação a ele. O nosso cliente não é nosso, o nosso cliente é do broker. Mas quem que traz os clientes? O broker? Você? Nossa. E o cliente passa a ser dele? Dele no sentido que ele é responsável. Ele é responsável pelos corretores, ele é responsável por tudo que acontece Qualquer ali. BO que der. Ele é responsável. Claro que o corretor também é responsável. Então, é uma cadeia, entende? Tá. Então, é como qualquer empresa, o diretor sempre vai acabar respondendo se tiver algum processo, algo mais pesado, enfim, desde o pequeno ao grande, o broker é que vai responder. E qual que é Então, ele tem que estar muito atento ao que os corretores estão fazendo, vocês entendeu? devem passar por treinamento, essas coisas. Sim, passamos por treinamentos. Isso você vê como diante do que você atuava no Brasil como autônoma, você vê como uma desvantagem? Porque acredito que você tenha que passar uma porcentagem para ele do que você vende. Sim, você tem que passar, mas eu não vejo como desvantagem, não. Uma coisa muito bonita que eu aprendi aqui
E inclusive me deram um livro para ler, só que eu esqueci o nome do autor, que chama Win-Win-Win, ou seja, vencer, vencer, vencer. Eu venço, você vence e o seu cliente vence também, né? Então, eu tenho uma estrutura para trabalhar, né? Uma agência, eu tenho os treinamentos, eu tenho um suporte técnico, né? Eu tenho o suporte do meu broker, a experiência do meu broker. Eu acho justo e muito seguro para nós, como corretores, e para o cliente. Então, eu gosto muito, eu acho muito... Você prefere essa forma do que... Eu prefiro. Tá. A outra seria que no Brasil... É um autônomo, é tudo sobre sua responsabilidade, né? Lá, no Brasil. E lá mistura um pouco, você acaba falando até de assuntos que você não deveria, que não é da sua alçada. Então, aqui não. Eu posso falar para um cliente mais ou menos como funciona um financiamento, por exemplo. Só para dar uma ideia. Mas eu não posso pedir para ele o extrato bancário, eu não posso entrar na área financeira dele. Quem vai fazer isso é o lender, que é a financeira, que faz o financeiro, o financiamento. Né? Então, o que eu posso fazer? Indicar alguns lenders. Certo. Né? Eu não indico um, eu indico 2, 3, para a pessoa escolher o que ela quer, porque senão eu também não posso induzir a pessoa. Ela se sente mais segura, né? E é proibido. Eu não posso induzir. É como se eu estivesse direcionando. Ó, você vai trabalhar com esse. Entende? Não pode ser que chamam no Brasil de venda casada. Não. Né? Você tem que fazer, dar opções para o seu cliente. E no Brasil, cada imobiliária tem o seu portfólio de clientes. Sim. Né? Cada uma. É. Então, se você quer vender rápido o seu imóvel, o que você faz? Anuncie em várias imobiliárias. Exatamente, né? Ou se eu tenho um cliente que ele quer uma determinada casa, eu vou buscar... Se eu não tenho, em várias imobiliárias. Né? O que antes no Brasil não se fazia muito, e que parece que está mudando hoje, é essa questão de parceria. O corretor lá ganha 6%, como aqui também é 6%, mas lá não faz parceria. Hoje sim, hoje já está melhor, né? Eu vejo isso. Mas o corretor, ele quer ir atrás da casa para o cliente, para que ele ganhe os 6%. Sim. Então, muitas vezes demora para esse cliente encontrar a casa dele. Né? Aqui não. Aqui, tudo que está à venda, todas as imobiliárias, tudo que está à venda em aluguel, vai para um banco de dados único sistema. Um único sistema. Então, qual é a vantagem? A vantagem é que sempre você vai ter um corretor vendendo e um corretor comprando, ou seja, um cliente de um corretor vendendo e aqui um cliente de um corretor comprando, ou seja, o seller agent e o buyer agent. Mas aí se existe um único sistema, aí você trabalha com o seu broker e o outro lá com o outro. E se eu me interessar pela mesma casa que outra pessoa está vendo, num outro lugar, como que faz? Como que coloca outro cliente? Sistema? Ganha aquele que fizer a melhor proposta e que chegar primeiro. Quando a gente estava no café, me ligou a corretora. Então, ela está no verbal, falando comigo. E eu estou explicando para ela, olha, é melhor você fazer a oferta escrita, porque eu já recebi 2. Da mesma casa? Da mesma casa. Então, são 3 corretores diferentes. 3 clientes diferentes. Para a mesma casa? Para a mesma casa. Então, o que acontece... aquele que paga primeiro? O que acontece é que aqui, você, cliente, não precisa buscar vários corretores. Você não precisa, porque está tudo num banco de dados só. O que eu vou ver, o outro vai ver, o outro vai ver. Todo mundo tem o mesmo acesso, entende? Então, eu digo que você tem que trabalhar com aquele corretor que vai bem com você. Que você pega que afinidade. Né? Que faz sentido para você. E se você achar que não está bem, que não está fazendo sentido, muda. Mas como o brasileiro que vem de fora, ele não sabe disso, obviamente não sabe, então ele vai buscando vários corretores. Então, quando chega um cliente para você... Que isso é comum no Brasil, né? Que ele está acostumado do jeito que lá. Então, às vezes, está conversando com ele, mas você está vendo que não... O que está acontecendo? Então, aí vai da sua habilidade, né? Daquilo que você está oferecendo.
da sua verdade como corretor e também se houve empatia. Você teve, né? você Aí você não sentiu, precisa. assim, quanto tempo você demorou para entender o mercado aqui, para conseguir os seus primeiros clientes quando você realmente começou a atuar aqui? Essa diferença, você estava acostumado com uma forma lá. Aqui você viu, tinha que ter um broker, tudo isso que nós conversamos. Quanto tempo você demorou para entender o jogo do O mercado jogo aqui? no mercado, É, honestamente, até foi rápido. Para eu entender, não demorou muitos meses. Depois que eu trabalhei como assistente dessa broker, ah, né? que isso te ajudou também, né? É, eu fui para uma outra imobiliária, também como assistente. Não, aí eu assistente mesmo de um realtor que trabalhava para um broker. Então eu ficava naquele movimento do office, né? Então eu entendi, eu Tá, peguei tá. isso bem, né? O que acontece é que eu estava em Miami e resolvi mudar para Orlando. Por quê? Se Porque você tinha essa qualidade de vida lá, morar de frente pra praia. eu amo, né? Eu fui surfista, né? Gente, dá pra imaginar que ela foi surfista, toda arrumada de salto. Ah, mas surfista também se arruma. Você pode ver as meninas lindas hoje, lindas saindo. Pois é, minha mãe queria que fosse bailarina e eu virei surfista. Mas, então, eu amo o mar, adoro. As crianças não gostavam muito, não sei, não puxou a mãe, né? Mas, na verdade, não foi isso. É que Sunny Isles é uma cidade cara, Miami é uma cidade muito cara, Sim, sim, sim. ainda é Miami, né? E eu estava divorciando, eu já estava separando. Então, eu falei, não, eu com duas crianças pequenas, é melhor eu ir para uma cidade que custo-benefício é melhor. É uma cidade mais família. É. Orlando é linda, encantadora, encantadora. E é família. Você vê que para todo lado que a gente vai é família para cá. Não só os visitantes que vêm aos parques, né? Que eles vêm em família, mas as pessoas que vêm morar aqui realmente, Sim, né? sim, Então é sim. mais tranquilo. É uma cidade interiorana, mas é uma cidade grande, desenvolvida. E agora vão investir mais 8 bilhões de dólares na cidade. Isso aqui vai ficar incrível com parques, Nossa. AI. Nossa, isso aqui vai ficar incrível. Daqui uns 3, 4 anos já é Já é, incrível. né? Já É o que é a gente tava incrível. falando, que eu não consigo mais me imaginar morando no Brasil. Quero voltar, lógico, pra passear Sim. pro Nordeste, igual a gente tava falando no café, mas não consigo. É diferente. É É porque diferente. depois que você já se adapta ao sistema aqui, realmente você vai e você não se encaixa mais naquele sistema. Aí você gosta porque você tem aquela essência brasileira, aquela brejerice que falam, né? Então, e é gostoso isso, é muito gostoso. Mas enfim, vim para cá pelo custo-benefício, por ser uma cidade mais acolhedora, mais tranquila, mais família. Eu não queria meus filhos crescendo em Miami, Sim, que tem sim. muita festa, muito party, né? Muito de tudo, na Muito de verdade. tudo, é. Lá é tudo muito Eu de já tudo. saí uma vez à noite lá que eu saí correndo, assim, eu cheguei e saí, É, falam mesmo né? que é. Tem, mas é linda, né? É linda, Miami é linda. E foi isso. Então eu vim para cá, precisei esperar mais um pouco para minha licença, porque eu tinha que me adaptar aqui, precisava arrumar emprego aqui, colocar as crianças na escola. Lá eu morava num apartamento, aqui eu vim morar numa casa enorme, né, de 4 quartos, com piscina. Então eu acho que assim, Deus foi me iluminando de verdade, né? É, e foi me ajustando e foi colocando as peças no caminho que eu Você foi colocando o pé e precisava. ele foi colocando É. no chão. Então começou, graças a Deus, comunicativa. Eu morava num resort, que era metade short term, que a gente fala, né? Temporada, e a metade do condomínio podia morar. Então me indicaram, eu fui, tinha só 5 famílias naquela época, 5 famílias brasileiras, não tinha muita gente aqui. E aí eu vi um rapaz e falei, nossa, você é broker, você tem administradora, como é que é esse negócio de Airbnb? né? E aí eu aprendi o que era Airbnb, o que era alugar por temporada. Na verdade, eu comecei assim. Ah,
eu não tinha a licença daqui, eu tinha a licença do Brasil. Tá. Então, para eu fazer vendas, eu tinha que fazer com a licença do Brasil. Uma parceria internacional seria, né? E aí conheci um investidor, e que também é uma história muito interessante, né? E liguei para esse investidor, eu pensei comigo, falei, não, o não a gente já tem, né? Então, porque quando eu cheguei em Orlando, imagina, eu fui vender perfume, fui para loja de perfume, aí era... Mas então você não foi logo de cara pro... Não. Lá em Miami você atuava no ramo como assistente. Aqui você já foi pra vender perfume. Fui vender perfume. Fui vender perfume, era horrível, porque tinha que ficar com aquele headset e falar espanhol. Nossa! Eu aprendi espanhol em Miami, né? Lá não tem como, né? E aí mas não... Porque o meu negócio é gente, tá com a pessoa e não ali, né? Não rolou. Não conectou. Não conectou. Então, nesse período eu voltei a dar aula de natação, que eu dava aula de natação também no Brasil, esqueci de falar. Eu voltei a dar aula de natação para aquelas famílias que têm aqueles apartamentos bem simples em frente à praia de Saniais. Nossa! Então eu dava aula para eles, fui trabalhar numa loja que era uma franquia da Morana. Tem aqui? Tinha em Saniais, E trabalhei lá por um tempo, aí decidi mudar para cá, vim para cá. E aí eu descobri o aluguel por temporada do Airbnb. Pois é. E aí, em parceria, nós vendemos algumas casas para o meu investidor, que é o meu investidor, meu cliente, parceiro. Então, olha, vocês estão vendo, né? De investidor. Na verdade, assim, começou um pouco antes, né? Eu fui cliente dele em Miami e ele dá risada porque quando ele se interessou, eu sumi. Aí eu vim para cá, para Holanda. Aí passado acho que 8 meses, eu liguei e ele estava na Espanha. Eu falei, perdi, né? Tá na Espanha. Mas estava morando? Não, tava fazendo tour de moto. Ai, gente. Olha. Chato. Isso é ter o dedo certo. Mas eu escutei uma vozinha, sabia? Liga. Aí eu liguei. E deu certo, porque como o investidor, ele não tem emoção, né? Para ele é números. E se o número está funcionando, por que não? Né? E é o que eu falo, você tem que colocar os ovos em várias baskets, né? Várias cestas. Esse é o segredo, lógico. Eu aprendi assim, eu não estou inventando, né? Eu aprendi isso. E aí ele investiu em casas de vacation, eu administrava as casas e foi aí que eu comecei no ramo de novo. Foi crescendo novamente. Aí eu fui crescendo, mas diante de todo esse cenário, qual foi o momento mais assim mais difícil para você aqui? Quando você veio para os Estados Unidos? Qual foi o momento mais cara, será que eu fiz a coisa certa? Ai, teve até emociona. Teve. Eu até choro, mas não vou chorar. Tem, porque assim, a gente tem outro tipo de jeito, né? No Brasil. A gente é acolhedor. Por mais que São Paulo é aquela vida louca, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, a gente trabalha tanto aqui. Eu falo, mas gente, em São Paulo a gente também trabalha tanto. É diferente. Foi o que a gente estava falando no café. Mesmo assim é diferente. Porque é a padaria que você vai comprar o pãozinho. Aqui, graças a Deus, tem também, né? Mas não é uma padaria, assim, que você vai muito, né? Tem as lanchonetes e tal. É diferente, você vai almoçar lá em São Paulo, você conversa com todo mundo. Sim. Né? Tem uma moça no Instagram canadense que ela fala em inglês, né? Não vá ao Brasil. Eu falei, mas o que ela tá falando? Não vá ao Brasil. Você quer fazer amizade? Não vá ao Brasil. Você quer ser convidado para um aniversário? Então isso eu senti muito aqui. Eu sou filha caçula de uma família de 3 homens, né? Uma família bem italianona.
Então, uma acolhedora, a gente gosta de comer junto, tomar café junto. E isso a gente não tem, né? Não dá tempo de tomar café com os filhos. A escola é o dia inteiro. Então, quando o filho chega, você já almoçou, ele já almoçou na escola. Então, talvez aí dá para você jantar junto, né? Então, para mim foi a pior parte. Eu acho que para muita gente. Sim. Eu acho. Até porque eu não tenho ninguém aqui. É igual eu. Isso. É igual foi o que a gente estava conversando. A gente tem que prestar muita atenção, que até o evento que você vai estar comigo lá no Soberanas Day, que não é um evento voltado só para falar de business. É para um momento de nós nos olharmos e vermos que precisamos ter um momento para nós. Quem sou eu? O que a Gi gosta realmente? Foi o que eu te falei no café. Eu gosto de dançar, eu gosto de samba, eu gosto de feijoada, eu gosto de tomar um vinho. Só que aqui ou as pessoas estão trabalhando ou elas estão na igreja. Né? Quando você se aproxima dessas pessoas. E aí você entra nisso, aí você fala, cara, mas peraí. Agora, eu tô tendo essa percepção agora. Tipo, teve um aniversário sexta-feira de uma amiga nossa, e ela contratou um cantor. Que cantou toda, eclético, cantou de tudo. Aí ele começou a cantar as músicas, né, que eu ouvia no Brasil, músicas dos anos 80. Aí tava, só assim, tinha umas 20 pessoas, 20, 30 pessoas. Só eu, a Wanda, que é minha amiga, que eu vou entrevistar ela, a Gabi, que é a esposa do Dr. Ricardo, e mais uma pessoa tava dançando. Que ela Faltou eu. Faltou você. Que ela levou até uma garrafa de vinho, porque ela sabia que lá não ia ter vinho, porque era evangélico. Aí eu falei, cara... E você percebe que as pessoas queriam dançar. Mas fica com medo de ser julgado, porque era um ambiente evangélico. Mas tem evangélico que dança? Não tem. Louvor. Bom, eu danço louvor também quando eu vou. Eu não sou evangélica, né? Mas sei cada lá. aquele momento você fala, quem que é a Gi? Peraí, a Gi, essa é a Gi mesmo? Sim. Ou eu tô deixando a minha identidade, deixando de ser quem eu sou Sim. e sendo colocada em caixinhas? Eu acho que a gente tem que se adequar, sim, à cultura se a gente veio pra cá, né? Algumas coisas, mas a gente não pode perder a nossa essência. Isso E mesmo. o que eu percebo, como eu lido com mulheres, e nós conversamos, muitas esquecem quem são, do que gostam, o que gostam de fazer. Eu fiz isso. Como você estava falando, a trajetória. Quando eu cheguei, eu fui trabalhar numa empresa americana aqui. Quando eu tirei a minha licença, eu fui para uma americana. Por quê? Porque eu estou nos Estados Unidos. Né? Sim, eu faz preciso parte, praticar né? melhor o meu inglês. Para eu aprender melhor, ainda mais o sistema, é melhor que eu esteja numa americana. Mas eu também não me encaixei. Então você não sabe muito. Você vai se Onde perdendo, você tá? né? E depois eu busquei imobiliária brasileira. Para vocês, os seus clientes hoje Para eu me conectar com eles e aprender qual que é a dor do cliente brasileiro. Porque houve uma época atrás, quando era 2 para 1 o dólar, muitos brasileiros investiram aqui. Muitos, né? Miami, meu Deus. E depois parou. E agora com o medo da segurança, o medo do governo, da política. Do que vai acontecer lá, né? Eles estão voltando. Que é ano de eleição. A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, tá um pouco assim, né? Eu acredito muito no Brasil ainda. Gosto do Sul, já te falei. Invisto no Sul, né? Tenho investidor americano investindo no Sul. Quando eu estive lá, eu conheci americanos lá. Foi em junho do ano passado. Acho que é. Eu vi americano, eu já ia conversar, né? Hey, how you doing? What are you doing here? Enfim, e comprando por quê? Porque é um lugar próspero também, né? Mas aqui, essa conexão com o brasileiro, para mim, facilitou bastante. Hoje seus clientes são mais brasileiros ou americanos? Olha, hoje os meus clientes são mais locais daqui. Tá. Não são americanos, só mais americano, latino. E eu estou buscando mais clientes brasileiros. Hoje, por estar numa imobiliária brasileira, eu estive em uma, agora estou com outro broker, né, que é o Renato Alves.
de quem eu sou fã. Ei, Renato, lindo. Sou fã do Renato, já seguia ele no YouTube, ele é maravilhoso, é um designer maravilhoso, incrível. E o Alex. Então, com eles e com a outra imobiliária que eu trabalhei, e com eles, assim, eu estou me conectando melhor, estou trazendo mais brasileiros aqui para trabalhar, para investir Legal. aqui, explicando para eles como que funciona, Sim, né? sim. Que é possível, sim, investir no imóvel aqui mesmo estando, morando no Brasil. Eu não tenho como, eu não tenho green card, eu não gostaria de ir, eu não posso ir, não tem problema. Você traz essa, né? Mostra isso para eles, né? Que é possível, né? Que é possível e é, assim, eu acho, assim, uma atitude muito inteligente, Com certeza, né? com certeza. Você dolarizar e num país como Estados Unidos, Sim. que A maior é super potência, né? seguro, é a maior potência mundial. Mas, Má, quem que é a Márcia hoje? Nossa. Olha, a Márcia hoje, eu hoje tenho, assim, orgulho de olhar para trás, sabe? Então, assim, eu acho que eu consegui criar meus filhos. Então, eu sou uma mãe que eu me sinto honrada dos filhos que eu tenho, honrada por ter a capacidade que eu tive de criá-los com educação, com amor, com o que eles precisavam, porque também o sistema desse país me ajudou, né? Com a escola que nós temos, que é maravilhosa. E eu acredito que eu me tornei, assim, uma pessoa melhor, sabe? Eu passei a olhar melhor para dentro de mim um pouco mais, porque eu estava um pouco distante também pelo sistema, né? De você ter que se conectar com o sistema. Então, hoje eu já estou olhando mais para dentro de mim. E como profissional, nossa, eu acho que eu tô ascendendo, cada vez mais ascendendo, que é o que eu quero. Eu quero ser uma corretora por excelência. Eu, quando vim para cá, que eu pisei aqui, eu prometi, eu vou ser uma corretora de excelência, sabe? Eu quero atender os meus clientes com excelência. Perfeita? Não, mas eu quero ser bem próximo dessa perfeição, de um cliente meu estar Eu acho que quando a feliz, gente contente, tem sabe, com o meu trabalho. Tem essa consciência, quando a gente toma essa consciência, você ser hoje melhor do que você foi ontem e amanhã ser melhor do que você é hoje. Né? Isso aí. Eu acho que é isso que a gente precisa buscar. E quando a gente toma essa... Só que pra gente ter essa decisão, a gente precisa saber quem somos. E é o que nós estávamos conversando. Então, eu tô aqui vai fazer 1 ano e 2 meses, e eu tava deixando algumas coisas da Gi, do jeito que a Gi gosta, como eu sou, sem perceber. É meio que foi sem perceber. E Então, é isso mesmo, sem perceber. Sem perceber. Então, aí é o que? Pra Márcia ser excelente, trabalhar com excelência, ela precisa saber quem ela é. E foi o que a gente estava conversando. Você tem um baita de um potencial, já tem uma carga de conhecimento de trajetória profissional enorme, que muitas pessoas aqui acabam... A gente vê, eu falo que você vai dos encontros aqui, ou a pessoa é corretor, ou é seguro de vida, ou financiamento de casa. É verdade. De 10 pessoas, 8 estão enquadradas nessas 3 profissões. Então, qual é o diferencial da Márcia? Pra ela não ser mais uma no mercado. É verdade. Esse me pega, né? É isso que a gente precisa trabalhar. Exatamente. Pra você. Por que a Márcia? Por que com a Márcia? É isso que você vai me ajudar, né? Que nós conversamos no café de novo, você já falou comigo lá atrás. E as crenças nos impedem, né? Sim. Hoje, de novo, você falou sobre isso. Sim. A minha terapeuta ontem falou sobre isso. Então, algumas crenças nos impedem mesmo de ver o quanto você é capaz, o que você já fez, o quanto você ainda pode fazer para o outro, né? Porque é a doação. É o seu trabalho, você vai ganhar com isso, obviamente, né? Mas isso é honroso, né? Mas é o servir a pessoa, né? Eu acho que você poder atender a pessoa naquilo que ela precisa. Sim. Você alcançar
o máximo possível. Que é um sonho para Dentro- muitos. Por mais que você trabalhe com investidores, que eles foi o que você falou, o que importa para eles são os números, mas acredito que você tem aqueles que têm o sonho de ter a casa, né? Claro. Esse E é tão gostoso, sabe? É tão gostoso quando você consegue entregar uma casa para uma pessoa que, puxa, trabalhou anos e anos. Aqui tem que ter um crédito bom, né? Você não pode ter muitas coisas negativas no seu eu tô Você entendendo. tem que ter uma como escola que é. muito boa para comprar uma casa. Então, quando consegue, a felicidade é incrível. Mesmo as pessoas que compram dos meus investidores, ou seja, vieram com outro realtor, né, outro corretor, comprar uma... Então, assim, aquele cliente não tem nada comigo. Você acredita que eles me ligam, me agradecendo? Olha só. Porque em algum momento, às vezes, a gente falou, não é com todos, não, mas em algum momento aconteceu, veio no meu open house, né? Então veio com o corretor, mas me conheceu, né? E ali, naquele bate-papo gostoso, eu procuro deixar a pessoa bem à vontade, Não, para ela falar o que ela esse quer, né? diferencial. É o que eu falo para você, você já tem. Só precisa trabalhar ele melhor. Sim, Mas tá dando aqui 1 hora que a gente tá falando. Como passa, não? Passa, Ah, não falei pra Maria. você? Parou o nervoso? Tava nervosa no começo, já Mas eu quero Obrigada, que... é que você deixa a gente bem à vontade. obrigada. E esse estúdio tá lindo, né? Tá Tá lindo, maravilhoso, né? a gente sente em casa. Muito Mas bom. eu quero que você, olhando para a câmera agora, que você deixe sobre tudo isso que conversamos, sobre a sua essência, sobre a identidade, sobre o crescimento profissional que você teve mudando de país. Que recado que você deixaria para as mulheres que vão ver esse episódio? Quero que você olhe lá para a câmera e fale. Ai, que lindas. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres também. Eu acho que mulher é um ser incrível, incrível, forte, determinadas, né? É aquela coisa que falamos, vai com medo mesmo, tá? Então, eu acho que você tem que acreditar em você, no seu potencial, buscar, como a Gi falou, dentro de você, aquilo que você tem de melhor e oferecer o que você tem de melhor mesmo, em tudo que você for fazer. E busque, sim, não tenha medo, empreenda em você, empreenda seja lá no que for. Busque informações, é claro, para você saber onde que você está pisando, como que você está fazendo, procure saber as leis direitinho, como que você vai chegar lá, faz um planejamento e vai, porque você vai conseguir, eu tenho certeza, com determinação, verdade, muita verdade, né, e muito amor com você e com as pessoas. E vai conseguir, não tem, eu acho que é um caminho que não tem como. É um caminho certo. Sim, É. sim. Má, muito obrigada pela sua Obrigada participação a você. aqui. Muito bom compartilhar com você. A gente já vem conversando há um tempo, mas tinham coisas aqui que eu não sabia. E muitas pessoas vão se inspirar na sua história. Obrigada por aceitar ter vindo e compartilhar conosco, tá bom? Obrigada, eu que agradeço muito. Imagina. Obrigada mesmo por tudo. Estamos encerrando mais esse episódio. Até o próximo.